Pessoal, hoje tiveram sessões. Uma na CPI que acontece lá em Brasília e que os nossos olhos têm que se voltar para ela. Eu estou falando da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde hoje foi ouvido o general Gonçalves Dias, aquele que logo será chamado a CPMI do Congresso. Então, também teve a CPMI do Congresso, tá? Também teve, que acontece lá na Câmara dos Deputados, em conjunto com o Senado Federal, e hoje quem foi ouvido foi o George Washington. Lembra daquele caso de uma bomba que foi encontrada no estacionamento de um aeroporto? Ele também foi ouvido. Permaneceu parte em silêncio, chegou a responder uma pergunta e depois um delegado do Distrito Federal foi quem foi ouvido na condição de testemunha. E esses dois pontos aqui são cruciais para a gente discutir o conteúdo desse editorial. Então seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer enorme estar aqui discutindo um pouquinho das nossas pautas com vocês. Bora falar disso? Então vem comigo. A gente vai começar falando da CPMI, da CPI da Câmara de Brasília. Lá, o Gonçalves Dias foi ouvido hoje. Matéria do Hora Brasília. Ex-chefe do GSI do Lula confirmou que teve a adulteração do documento da ABIN em depoimento à CPMI. Essa matéria está gerando uma certa discussão, tá? Por quê? Porque, lógico, era para ter sido dado voz de prisão. A CPI não tem condição de prender alguém, só para deixar claro para vocês, salvo em flagrante delito. Neste caso aqui, poderia ter sido dada uma voz de prisão de alguma autoridade ou por uma ordem judicial, assim como Alexandre de Moraes costuma fazer, fez com Anderson Torres, fez com vários outros. Mas isso não aconteceu. Só que outras matérias, como por exemplo uma que veiculou no Metrópolis, diz o contrário. Diz que o general do GSI negou qualquer adulteração de documento. E aí, para não ficar esse disse que não disse, eu pesquisei, eu ia separar aqui para vocês, mas o Luiz Lima, que é deputado federal, já trouxe aqui o corte que eu precisava colocar para vocês. E ele escreveu o seguinte: o general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI de Lula, afirmou que documentos da ABIN, que revelaria que ele seria um dos destinatários de informes sobre ataques de 8 de janeiro, foi adulterado. O relatório, também enviado ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Militar, mostrava uma série de alertas enviados entre os dias 2 e 8 de janeiro, sobre a possibilidade de um ato nos 3 poderes, enviados em grupos ou diretamente para autoridades responsáveis pela inteligência de órgãos federais no Distrito Federal. E aqui, vocês vão ouvir comigo agora o trecho da fala do próprio Gonçalves Dias acerca da alteração ou não desses documentos. Aí você vai tomar suas decisões, porque tem aquela mídia tradicional que vem dizendo que ele só negou que teve qualquer adulteração. E tem a outra mídia, que é mais independente, que traz com clareza que ele assumiu. Eu vou deixar para você tomar essa decisão. Por quê? Porque contra fatos não tem argumentos. Então, ouça a fala do Gonçalves Dias. Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. A SECAI solicitou ao GSI o que a ABIN tinha produzido de informação. Esse documento passou para a ABIN. A ABIN respondeu com um compilado de mensagens de aplicativo. Esse documento tinha lá, ministro do GSI. Eu não participei de nenhum grupo de WhatsApp. Eu não participo do grupo. Eu não sou, na realidade, o difusor daquele compilado de mensagens. Então, o documento não condizia com a verdade. Esse era um documento. O documento foi acertado e enviado para a SECAI. Vamos lá.
Você viu ele falando, primeiro ele falou que não alterou nenhum documento, mas ele confirma que o documento foi adulterado. Ele falou que o documento não condiz com a realidade e que foi acertado e enviado depois para a secretaria. Agora vocês vão analisar aqui comigo a fala do Chico Vigilante, ele que é do PT e é o presidente da comissão. É interessante, imagina só isso aqui dito lá na CPMI de 8 de janeiro do Congresso. Mas presta atenção aqui que eu vou trazer para vocês a fala do Chico Vigilante. A informação que o senhor traz é muito grave. Porque ela demonstra que um órgão de Estado, pelo que o senhor está dizendo, e eu acredito no que o senhor está falando, fraudou um documento. E aí precisa que as autoridades apurem a quem interessava essa fraude. Isso é grave. Precisa que seja investigado. Essa fraude interessava a quem? Quem era o diretor, o presidente, eu acho que é isso, da ABIN na época? Era o diretor adjunto era o Saulo. Ele é o responsável por isso. Ele é o responsável por produzir o documento. A ABIN é responsável por produzir o documento. Vamos lá. Vocês entenderam agora. Gonçalves Dias primeiro disse que não tinha adulterado o documento. Depois disse que o documento não condizia com a realidade. E disse que o documento foi acertado. Quem era o responsável por produção desse documento era o Saulo. O Saulo é aquele que estava à frente da ABIN e que o Esperidião Amin, senador da República, falou que precisava ser ouvido. E que o governo Lula não queria trazer de jeito nenhum. Ou seja, Lula colocou ele no dia 1º, ele esteve durante o período até depois dos ataques do dia 8 de janeiro, e depois ele foi retirado. E esse documento que o Gonçalves Dias diz que foi adulterado, ele afirma que foi produzido pelo Saulo. E aí, meu amigo? Não sei o porquê, ou sei o porquê, até agora não houve voz de prisão a ninguém, né? Silêncio total. Vamos lá. Matéria do Tempo. O autor de ataque à bomba no aeroporto de Brasília fica em silêncio na CPMI. Liminar, porém, só autorizava o George Washington a ficar calado apenas em pergunta que pudessem incriminá-lo. Ou seja, aqui a liminar dizia que ele não poderia ficar em silêncio, o que viola inclusive a Constituição Federal, que diz que é direito de qualquer réu ficar em silêncio. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, eu já levantei esse argumento aqui para vocês quando exigiram que o Anderson Torres entregasse o celular. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, é questionável. Mas não foi totalmente em silêncio, como eles dizem. O George Washington deu uma fala também que os jornais não quiseram reproduzir, mas a gente aqui reproduz para vocês. Ouça só esse trecho da fala dele. E o que tinha muito ali dentro chamava-se infiltrados. Muitos mesmo. Não era pouco, não. Uns apareciam, quando era descoberto, aparecia outros. Tinha ônibus de infiltrados. E isso o Exército detectou informações. E o que tinha muito... Vamos lá. Então ele confirma que tinha muitos infiltrados, inclusive ônibus de infiltrados, e o Exército havia confirmado isso em ações do Exército. Vamos lá. Esse aqui que eu coloquei para vocês é o George Washington. Ele está na comissão do Congresso Nacional, na CPMI, e ele foi aquele responsável por colocar uma bomba para causar o caos no aeroporto de Brasília. Vamos lá. Muita gente achou que deveria se passar o pano para ele. E teve uma fala, que é do Arthur Maia, que é presidente da comissão, que rasgou o verbo em relação a ele. Mas eu tenho que ser honesto com vocês. Isso só me fez crescer o respeito em relação à atuação imparcial e independente do Arthur Maia. Exatamente isso que eu espero. Ele, esse homem que colocou uma bomba e que poderia ter ceifado a vida de alguém, ouviu falas não tão carinhosas do Arthur Maia. Essa matéria que eu trago para vocês é do antagonista, esse trecho que eu retirei para vocês, tá bom? Mas ouça só. Algo contra o agente político
que ele combate. Ele tentou covardemente, criminosamente, de maneira desumana, ceifar a vida de dezenas ou centenas de brasileiros. E sabemos, portanto, que essa conduta odiosa que o senhor cometeu, essa conduta vil, covarde, vergonhosa para o nosso país, essa conduta o senhor realizou porque é próprio da natureza de pessoas como o senhor agir dessa maneira canhestra, escondida, falsa, como justamente os vermes se escondem no esgoto. Mas eu quero dizer ao senhor que eu sou uma pessoa que respeita o direito e sou um legalista acima de tudo. O senhor não é testemunha. Não, o senhor não é testemunha. O senhor não viria aqui como testemunha. Testemunha são os policiais que o prenderam. O prenderam porque o senhor é um criminoso. E os policiais que o prenderam, esses sim, homens dignos de bem, vieram aqui na condição de testemunhas. O senhor é um criminoso e, como tal, está aqui na condição de investigado, para saber se o senhor, qual foi, além da bomba, a dimensão da responsabilidade do senhor nesses acontecimentos que envergonham a história do meu país, do nosso país. Portanto, o senhor está aqui tendo seus direitos porque é da natureza dos homens e mulheres que compõem essa comissão respeitar a nossa Constituição. É por isso. Mas, sinceramente, o senhor envergonha esse país. O senhor envergonha o Brasil, o senhor envergonha a sociedade brasileira, a sua família. O senhor envergonha a todos. E eu espero que a lei brasileira seja muito dura com criaturas como o senhor. Vamos lá. Tem muita gente que está falando, mas ele acusou o homem, falou mal do homem. Para mim, só ganhou mais meu respeito o Arthur Maia. Achei, sabe, medida cada palavra que foi dita pelo Arthur Maia. Uma pessoa que tenta tirar a vida dos outros colocando uma bomba e assume isso, merece esse tratamento. Eu expliquei para vocês a diferença entre legalista e o garantista, né? Se fosse um garantista, estaria passando a mão na cabeça dele. Um legalista faz isso mesmo. Criminoso tem que pagar, independentemente do espectro, se ele é petista, se não é petista, se é bolsonarista, se não é bolsonarista. O criminoso tem que pagar, dentro das regras da lei. Como ele disse, lá, porque a lei autoriza, ele estava lá. Mas enfim, você precisa entender um pouco mais. Essa regra aí foi interessante, porque o George Washington se recusou a falar depois disso. Não abriu mais a boca. E aí o Arthur Maia, ele foi inteligente. Ele falou, quem deveria estar aqui como testemunha não era o senhor. São os policiais que o prenderam. E aí ele chamou o policial para estar lá como testemunha. E aí, aqui vem o ponto interessante. Nós temos hoje, dentro da oposição, uma gama de pessoas altamente preparadas. Nós temos advogados, economistas, delegados de polícia, pessoas com uma preparação, você viu o Silvinei Vasquez, que show de qualidade, de qualificação que ele tinha. Mas nós temos também outros, como por exemplo, dentro da Câmara e como deputados, o delegado Ramagem, que fez um papel crucial. O delegado Ramagem, usando o direito como conhecedor que ele o é, ele fez a seguinte questão, o seguinte ponderamento. Aproveitou que quem prendeu outro delegado do Distrito Federal estava lá, que prendeu o George Washington, ele fez as seguintes perguntas. Vamos lá. Onde está o processo do George Washington? Em Brasília, né? E onde está o processo dos presos no dia 8 de janeiro? No STF com Alexandre de Moraes. Já não tem conexão. O próprio STF entendeu que esses dois não têm conexão. Então, não há que se discutir esse assunto. Outro levantamento impecável do Ramagem foi: de que o George Washington é acusado? Implantar bomba, uso de artefato explosivo, ou seja, 3 crimes. De que os que foram presos nos atos do dia 8 de janeiro, senhoras, idosos que estavam na porta de quartéis, foram presos e respondem. Mais de 9 titulações de crime. Então, aqui é onde vocês
vão assistir. Eu sei que o vídeo até passou um pouco, vai ficar um pouco longo, mas eu queria que você ouvisse a maestria que o Ramagem pôs aqui, e isso está apavorando a esquerda. Por quê? Lembra o que eu já falava para vocês há muito tempo? Qualidade é melhor do que quantidade. E eles estão mostrando que tem muita qualidade. Ouça só o que o Ramagem falou aqui. A minha primeira pergunta é: que juízo está tramitando o inquérito 243, que é o tema da CPMI de hoje, com base no relatório da Polícia Civil? Qual o juízo que foi? Eu vou ter que consultar. Pessoal, veja que o delegado de Brasília sequer sabia qual juízo estava. Eu acredito ser a 8ª Vara Criminal de Brasília. Portanto, o que eu quero demonstrar é o seguinte: o inquérito 148 de 12/12 foi totalmente reclinado ao STF, por várias razões. Houve um atentado à sede do prédio da Polícia Federal, que é um prédio da União, assim como os prédios dos 3 poderes. Há a possibilidade, a indicação do indígena e, mais ainda, os baderneiros vândalos que estavam causando dano ao patrimônio público, com toda certeza, eles estavam dissociados de toda e qualquer conduta nessa década ou mais, as manifestações de direita, familiares, ordeiras, democráticas e pacíficas. Esse inquérito está totalmente com o STF. O inquérito dos artefatos explosivos esteve com a Polícia Civil do Distrito Federal e tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Aqui o Alexandre Ramagem, ele demonstra que houve total dissociação. Um está no STF e o outro em Brasília. Logo, não há que se falar que sejam ações conexas. Logo, ele sequer deveria estar lá. Em primeira instância, já com condenação. Portanto, por entendimento do próprio STF, não há vinculação aos inquéritos do 8 de janeiro. Uma próxima pergunta. As imputações dos crimes no momento do flagrante e do relatório policial, houve alguma interferência, influência de um modelo de tipos penais e crimes que deveria ser adotado pela Direção-Geral da Polícia Civil ou pelo próprio STF ou algum tribunal superior? Eu digo isso porque há notícias que no 8 de janeiro todos os flagrantes foram feitos já com um modelo que expunha todos os tipos penais que deveriam ser adotados, não pelas autoridades policiais que fizeram o flagrante, mas vindo de outras instâncias da Direção-Geral ou do STF. Quais foram os crimes que os presos dessa gravidade de crimes atentados à bomba, quais foram os crimes que eles foram condenados? Com relação ao George Washington, o juiz considerou crime único, no artigo 16 da Lei de Armas, e crime de explosão no artigo 251, com um agravante do artigo 252. 251. Só para vocês repararem, o George Washington, aquele que colocou bombas, queria fazer um atentado, responde por 3 crimes. Olha só o que o Ramagem fala. De explosão, 250 de incêndio e ainda do Estatuto de Desarmamento da Lei de Armas, artigo 16. Isso, pessoas que estavam com um atentado à bomba, com artefato explosivo, uma tentativa de um crime de homicídio de diversas pessoas. Foram 3 tipos penais de condenação desses delinquentes. Agora eu vou citar o rol de crimes que foram imputados no 8 de janeiro, pessoas idosas, pessoas com enfermidade, pessoas que estavam com crianças, pessoas que nem chegaram perto dos prédios públicos. Eles foram imputados uma dezena de crimes. Artigo 62, artigo 163, artigo 286, artigo 288, artigo 359L, artigo 359M e 4 artigos da Lei de Terrorismo. Há uma completa discrepância e arbitrariedade do que aconteceu no 8 de janeiro. A sentença de primeiro grau, que resultou da investigação de excelência dos senhores, não colocou esses artefatos explosivos nos crimes de terrorismo, porque não se adequa à lei de terrorismo pátria, muito menos o 8 de janeiro. A minha primeira... Ficou claro, ficou claro. Para quem é operador do direito, ficou mais fácil entender. Para quem não é, eu estou explicando. As regras aqui são aplicadas tanto ao George Washington, que colocou as bombas lá, e regras diferenciadas para aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro, sem vínculo qualquer de um ao outro. E ainda mais, se você observar, fere o princípio da individualização das condutas que tivessem ordens de prisão em flagrante pré-redigidas, ou seja, sem oitiva, sem nada disso. Algo de errado não está certo. E é isso
que a CPMI vem comprovando. O governo Lula achou que estava em salto alto, mas parece que o salto quebrou. É isso que está acontecendo na CPMI de 8 de janeiro e na CPI da Câmara do Distrito Federal. Tá certo? Espero que você tenha gostado do nosso editorial, tenha entendido todas as regras. Se ficou até o final, coloca no comentário que entendeu e a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.